Olá, meu nome é Moisés Pereira dos Santos, sou discente do curso de Engenharia Elétrica e Programação pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. O tema do meu trabalho é Inteligência Computacional na Engenharia Mecânica, no viés de diagnóstico de falhas. A disciplina é Inteligência Computacional aplicada à Engenharia, ministrada pelos professores doutores André Luiz Arvalho Ottoni e José Valentim dos Santos Filho. Bom, para começar a nossa jornada, tem um tema prioritário, engenharia e modernidade. Então, o que há de mais moderno hoje nas engenharias? Com certeza é a inserção de inteligência artificial. E vem moldando os pilares de todas as engenharias. Então, as áreas de projeto, manufatura, manutenção, controle de processo, gestão, simulação, vêm se tornando cada vez mais eficientes. Temos aí exemplos de projetos anteriores e demoravam dias, meses, às vezes até anos. E com o uso da inteligência artificial, consegue se projetar em dias, horas até, e de uma forma muito mais eficiente, muito mais compatibilizada entre a disciplina de um projeto. A parte de simulação mesmo, conseguimos hoje simular o desenvolvimento de um produto, mitigando erros na hora da manufatura, detectando falhas com antecedência, com isso diminuindo custos operacionais, custos com retrabalho, diminuindo o uso de matérias-primas, principalmente, e otimizando cada vez mais na questão de gestão de energia, gestão energética. Bom, e o que seria inteligência artificial? Inteligência artificial, por definição, é o ramo da ciência da computação e desenvolve sistemas capazes de executar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. Eu trago aí esse esquema hierárquico da inteligência artificial, seria aprendizado de máquinas e o aprendizado profundo, Deep Learning. No aprendizado de máquinas, nós temos a divisão em 3 tipos de aprendizado. Aprendizado supervisionado, não supervisionado e por reforço. O aprendizado supervisionado, ele é onde o algoritmo aprende padrões, e as respostas são conhecidas. Então, o diagnóstico de uma falha, por exemplo, é um exemplo bem sucedido nessa questão de aprendizado. E você oferece padrões e aí ao final do aprendizado ele vai determinar uma falha em cima do padrão que você proporcionou. O aprendizado não supervisionado é onde o algoritmo aprende alguns padrões, só que a resposta não é conhecida. Então, um exemplo seria a detecção de anomalias, onde você tem o conjunto de informações para se chegar a uma determinada resposta e não é conhecida. E o aprendizado por reforço é um tipo de aprendizado em que o algoritmo aprende por tentativa e erro. Um exemplo seria robô industrial, em atividades industriais. Depois vem o aprendizado profundo, Deep Learning, que é uma melhoria do aprendizado de máquinas, e é totalmente baseado em redes neurais biológicas do cérebro humano.
Então, nós temos as redes neurais artificiais, de fato, baseada em um neurônio, né, humano. Temos também redes neurais de convolução, e é especializada em reconhecer padrões espaciais, né, como foto, vídeo, etc. Temos também a rede neural de recorrente, onde é ideal para processar dados sequenciais, como textos, falas, né? E temos os transforms, e são as IAs, né, do momento. Claude, ChatGPT, Perplex, entre outras, né? E aí vem o assunto, né, e é prioritário para meu trabalho, né? Seria a questão da manutenção preditiva com IA. E hoje, né, uma inteligência artificial se mostra muito, mas muito mais eficiente, né, em comparativo com a manutenção preventiva, em que você, né, vou dar um exemplo, você troca um rolamento por um determinado tempo previsto, né, para evitar uma para evitar uma quebra inesperada do equipamento. A manutenção preditiva, né, ela já por si só, ela já prevê uma margem muito, já previa, né, uma margem muito eficiente, uma troca, e você pudesse utilizar melhor o rolamento em si, né, um tempo mais prolongado, e substituísse no momento em que, momentos antes em que o equipamento iria entrar em colapso, né? Então, a utilização de IA, né, na manutenção preditiva, essa margem, esse, esse período entre a quebra e a utilização e a quebra do, do equipamento, por assim dizer, né, é bem mais controlado, né? Então conseguimos hoje já utilizar sensores, né, apto à vibração, a temperatura, né, pela corrente do motor também a gente já consegue determinar se o motor está trabalhando de uma forma forçada ou não forçada, né? Então são vários dados coletados e determinam melhor, né, uma substituição de um determinado componente e reduz significativamente o custo. Então, né, outro exemplo, né, utilizar mais uma vez um rolamento. Então, um rolamento que você usaria, você trocaria em 3 meses, né, uma manutenção preditiva, você pode prolongar para 3 meses e 15 dias, ou até 4 meses, e por assim dizer, né, a longo prazo você diminui muito o custo operacional de manutenção, né? Então, tudo começa com sensor, né? Sensores para coletar os dados, né? São vários dados de vários viés, assim, por assim dizer, e aí tudo é mandado para um modelo, né, de aprendizado, e daí ele toma a iniciativa, né, de alertar o momento certo da substituição, né? A partir dessa notificação, a ação da manutenção é pré-definida. E com isso, o que é que tem de desafios barras oportunidades, né? Eu coloquei na mesma linha porque cada desafio na engenharia é uma oportunidade, né? Basta só você visualizar da maneira que você quiser.
Então, hoje, na engenharia mecânica, né, as oportunidades são imensas, né? Tem um leque surpreendente de oportunidade, né? Qualidade e disponibilidade dos dados industriais, então não é só coletar, o dado tem que ser bem disponível, tem que ter uma qualidade bem determinada. Interpretar os dados, né, dos modelos que necessitam. Integração dos sistemas legados, né, seria você aproveitar uma infraestrutura já instalada numa indústria, né, para você melhorar o processo, deixar o processo mais inteligente. Né? Segurança cibernética em ambientes, ou seja, ambientes monitorados, né, e acionam notificações, né, baseados em padrões sei lá, um exemplo de movimentação insegura de um, de um colaborador, né? Capacidade de requalificação profissional, né? E todos esses desafios cada vez mais uma qualificação, né, dos engenheiros, de engenheiros mecânicos, e as regulamentações, né, normativas que ainda não existem. E a inteligência artificial, né, vem ajudando nessas questões. Né? Um exemplo é hoje não se tem uma norma para a construção de tanque em aço. Não se tem. Utilizamos uma norma bem antiga, né, dos Estados Unidos para construir, né, um tanque de aço para você armazenar água, por exemplo. Né? E a minha pretensão de trabalho é treinamento de IA para diagnóstico de falhas em rolamento. Já é bem previsto essa pretensão de trabalho. Obrigado a todos